E aí galera, beleza? Eu sou o Vitor Soares e esse é o Trocando Ideia. Hoje a gente vai trocar uma ideia sobre democratização da mídia e fundamentalismo religioso. E pra gente trocar essa ideia, eu convidei o Ricardo Boixá. Obrigado, Boixá. Meu Vitor, prazer estar aqui. Obrigado, o prazer é todo meu. Obrigado por receber a gente. E uma honra estar entrevistando os maiores jornalistas, na minha opinião, do Brasil. Obrigado. Não só na minha. Boas palavras, obrigado. A liberdade de imprensa, Boixá, permite que o jornalista seja 100% livre de se expressar, de colocar sua opinião? Em tese, sim. Na prática, há mil questões a serem consideradas. Por exemplo, a liberdade de imprensa é um fato geral. Sim. Né? Ela é uma garantia constitucional, ela é uma conquista da sociedade, né? Uma conquista de todos nós. Como fato geral, ela existe, ela está aí colocada. Você não pode dizer que a imprensa brasileira seja cerceada. Em que medida os jornalistas que trabalham nessa imprensa livre podem expressar sua opinião livremente? Vai depender do veículo, vai depender da praça onde eles estão, vai depender da estabilidade econômica desse veículo, da autonomia econômica desse veículo, do posicionamento desse veículo. O que eu posso responder é por mim mesmo. Eu, dentro da Bandeirantes, tenho absoluta liberdade. Sim. E a absoluta liberdade, para um jornalista, você mede em situações extremas, como, por exemplo, aqui, quando a casa tem uma posição editorial X e eu tenho uma opinião Y. E nem por isso a casa deixa de expressar sua opinião editorial, sim, não poderia deixar de fazê-lo, e jamais me criou qualquer constrangimento por divergir dessa opinião nos meus comentários. Sim. Então, eu posso dizer o seguinte: nós temos um ambiente geral de liberdade de imprensa, essa é uma conquista da sociedade e uma garantia constitucional. Isso não é garantia absoluta para que cada jornalista exerça a sua liberdade individual dentro de cada veículo, e no meu caso específico, por sorte, por idade, eu estou exercendo. Sim. Aproveitando esse gancho, na sua opinião, qual o limite do papel do jornalista, até onde ele pode ir, até onde deve ir, como formador de opinião? Se ele tem que ter alguma coisa ética, se ele simplesmente... Eu tenho há muito tempo uma opinião sobre a coisa da ética, é o seguinte: tem muitas profissões que têm código de ética, sim, tá certo? E muitas que não têm. Jornalista tem código de ética, advogado tem código de ética, médico tem código de ética. Não sei que outras profissões têm códigos de ética. E está cheio de jornalista fazendo barbaridade, cheio de advogado fazendo barbaridade, cheio de médico fazendo barbaridade, certo? Então, a existência de um código de ética ou de uma noção de ética específica aplicada àquela categoria profissional não assegura que aquilo seja levado em conta, respeitado ou reverta em benefício da sociedade. Muitas outras profissões não têm código de ética. Por exemplo, o encanador não tem código de ética. Mas muito provavelmente na tua casa você senta no bidê, liga água quente, sai água quente, liga água fria, sai água fria. Que foi o encanador que fez. Sim. Ele não precisou de um código de ética para fazer aquilo. Aquilo é a função dele, a missão dele, o compromisso profissional dele, é daquilo que ele vive. Sim. Então eu costumo dizer o seguinte: primeiro, regras éticas não valem merda nenhuma quando as pessoas não querem cumprir as regras, ou não têm a formação pessoal para cumprir a regra, ou não tem circunstâncias que determinem que ele cumpra as regras, ou que seja punido por não cumpri-las. Futebol está cheio de regras, você vê uma quantidade enorme de barbaridades dentro e fora do campo. Eu acho que a ética mesmo que te dá é a casa, é a tua vida, é a tua formação na família, no ambiente familiar. Ali eu acho que você adquire as referências éticas mais sólidas para você como cidadão e para você como profissional, para você por toda a tua vida. E eu costumo dizer que o juiz único da ética de cada profissional é o travesseiro. Então, qual é o limite do jornalista, até onde ele deve ir? Ele deve ir até onde sua consciência disser que ele pode e deve ir, até onde a sua consciência exigir que ele vá. Não consigo enxergar ali um limite técnico. Olha, ele pode dizer até aqui e a partir dessa vírgula ele não pode dizer. Como é que você desenha essa fronteira entre o possível e o impossível, entre o próprio e o impróprio? Então, eu acho que você deve ir até onde a tua consciência disser que você deve ir e responder por isso ao teu travesseiro, principalmente. E, claro, à sociedade também. Temas como a redução da maioridade penal são temas bem delicados, né? Você acredita que a mídia influencia de alguma forma, a grande mídia influencia de alguma forma na opinião das pessoas?
E qual a sua opinião sobre a redução da maioridade penal? Bom, a mídia influencia dependendo do grau de exposição que ela dá aos fatos. É natural que quanto mais exponha um fato, mais esse fato seja considerado pelo cotidiano das pessoas ou no cotidiano das pessoas e, consequentemente, com algum nível de influência sobre o que elas vão deduzir diante desses mesmos fatos. Uma mídia que massifica notícias de violência, uma mídia que massifica notícias de envolvimento de menores em crimes graves, é uma mídia que de alguma maneira está colocando matéria-prima para que a opinião pública se posicione muito provavelmente de forma crítica, de forma cáustica diante daqueles mesmos fatos e de seus personagens. É claro que a mídia influencia a opinião das pessoas, mas influencia muito mais pelo volume de informação que joga sobre elas num determinado foco, numa determinada área, do que propriamente como ato deliberado, né? Eu não gosto de pressupor que o público é idiota, entendeu? Há incontáveis exemplos na história recente e antiga de situações em que a mídia estava toda voltada para um lado aqui e fora do Brasil e a reação das pessoas foi exatamente oposta, né? Se a reação das pessoas fosse só o que a mídia quer, nenhuma ditadura cairia, porque, de alguma maneira, as ditaduras todas têm a mídia na sua mão e a opinião das pessoas se faz a despeito da mídia. Quer dizer, é preciso respeitar o senso crítico das pessoas, é preciso pressupor que elas têm esse senso crítico. Capacidade de pensar por si. Claro, né? Então, agora, que a mídia contribui significativamente para o jogo da comunicação, tender para chamar a atenção mais para um fato do que para outro, para dar ênfase a este fato menos do que aquele e tal, correspondendo ou não a uma expectativa desse público, isso é inegável. Quanto à questão da maioridade penal, eu sou contra a redução. Eu sou contra a redução não porque não reduzir seja uma solução, mas é porque reduzir não será uma solução. Um quadro social como o nosso, um ambiente em que você tem milhares de jovens entregues à própria sorte, em que você tem milhões de brasileiros vivendo próximo da indigência, apesar de todos terem ascendido à classe média, a nova classe média, em que o sistema educacional é a porcaria que é, em que você não tem controles do Estado sobre uma série de fatores determinantes para abrir horizontes, para conduzir as gerações numa determinada direção, você produzir essa quantidade de mão de obra que você produz com esse modelo social e econômico para a marginalidade e querer que lá na ponta, quando essa consequência chega, quando essa fatura é apresentada no sinal vermelho, você dizer que a solução disso está no encarceramento, me parece uma simplificação meio absurda, né? Mas eu discordo da ideia de que a sociedade brasileira não tenha o direito de discutir essa questão e até mesmo de modificá-la. Então, por exemplo, eu me rendo ao fato de que a maior parte da opinião pública, pelo que as pesquisas indicam, quer que algo seja feito e esse algo está mais próximo de reduzir a maioridade penal do que não reduzir. Embora eu particularmente acho que não vai dar certo, que não é uma solução, eu acho pior ainda você dizer para essa população que quer isso, que ela não tem o direito de querer ou de ver consumado esse desejo, né? Acho que a coisa caminha numa direção de alguma mudança na legislação no sentido de atender esse clamor, né? Eu acho que algo vai ser feito nessa direção. Não acho que vai dar resultado, mas acho que algo vai acontecer. Por mais que a gente não seja a favor da redução, a gente consegue compreender a revolta social das pessoas, a omissão do Estado, de uma parte da população, porque aí entra a visibilidade que a mídia dá ao fato também. Que fica batendo sempre quando um menor faz algum crime. Porque choca mais também, né? Choca mais pela ausência de fato e consequência. Sim. Quer dizer, quando você vê um rapaz de 17 anos, já um homem feito, né, que daqui a um ano será tudo que agora quer que ele seja aos 17. Ele violenta alguém, mata alguém,
comete um crime frio, um crime premeditado e tal, e você se vê pela legislação da forma como está construída, a colocá-lo fora da cadeia ou fora do centro de reabilitação um ano depois, com ficha limpa, isso é chocante, por menos que a gente queira. Se você for estudar a história pregressa desse rapaz, você muito provavelmente vai encontrar só atenuantes. Mas o fato em si é o fato que está colocado diante da sociedade. E a sociedade quer uma resposta para esse fato. Imediata, né? Ela quer que algo seja feito. Ela não quer continuar convivendo com essa equação. Sim. Essa equação não satisfaz mais, ou se é que em algum momento satisfez, a sociedade. Compreender que o quadro social é um quadro que propicia esse tipo de desfecho parece ser pouco para conviver com essa compreensão. Poxa, você acredita que exista uma mídia imparcial? Alguma mídia no algum lugar do mundo? É possível? Possível é. Existir, existe. Comum, não. Quando eu digo imparcial, eu quero dizer o seguinte, aquela imparcialidade canônica, sabe? Porque, aliás, não tem nem canônica imparcialidade. Mas aquela imparcialidade... O que eu acho é que a mídia não é um problema dela ser imparcial, ela tem que ser equilibrada nas parcialidades. Sim. Então, por exemplo, vamos pegar os exemplos brasileiros. Se você abrir um jornal, digamos, como Folha de São Paulo, aí você vê uma opinião como o Reinaldo Azevedo e você vê outros articulistas do mesmo jornal, no mesmo jornal que se posicionam de forma divergente ou antagônica. Sim. Até, quando você vê o cara defendendo Eduardo Cunha e outras figuras da República e vê o Zé Simão esculachando essas mesmas figuras, você não tem imparcialidade nem no Zé Simão, sim, nem no Reinaldo Azevedo, nem eventualmente naqueles que se contrapõem ao Reinaldo Azevedo dentro do mesmo jornal, o Jânio de Freitas, enfim, o Clóvis Rossi, né, e outros. Mas você tem um jornal que pelo equilíbrio das parcialidades acaba produzindo um terreno de imparcial, para que você... A imparcialidade tem que ser oferecida a você como uma conclusão sua, né, para te propiciar uma conclusão. Isso no que diz respeito ao campo da opinião dentro do jornal. No campo do noticiário, eu tenho a impressão que algumas coisas vêm muito carregadas às vezes e provocam no noticiário, que deveria ser absolutamente imparcial, provocam um certo tendenciosismo, né? Mas não acho que haja uma... Por exemplo, para pegar o fato do momento. Uma má fé, assim. Não, eu diria o seguinte, o PT diz que é perseguido pela mídia. Sim. E se você olhar o noticiário, ele é um noticiário muito antipático ao PT. Mas ele é um noticiário antipático ao PT porque a mídia é parcial ou porque os fatos são ruins para o PT? Quer dizer, o que a mídia está fazendo é noticiar os fatos como eles são e eles são ruins para o PT, ou a mídia está sendo parcial contra o PT? Essa é uma discussão infindável, mas que está muito em voga em função de um momento político e jornalístico que a gente está vivendo. Cobrir a Lava Jato de forma abundante, mais do que se cobriu outras operações contra a corrupção, até porque nenhuma outra chegou tão longe. É um ato de parcialidade, entendeu? Contra o governo, contra o PT. Eu quero crer que não. Eu olho para os fatos e mais me evocam comentários negativos em relação ao establishment do que favoráveis a ele. E eu não teria nenhum problema de estar apoiando o governo se ele merecesse em alguns aspectos nos quais eu não apoio. Aproveitando essa pergunta, em 89 você foi premiado por denunciar a corrupção na Petrobras. Já era um outro governo, já tem muito tempo. O governo Sarney. Exatamente, o governo Sarney. Levando esse fato em consideração, desde aquela época já existia a corrupção. O que você pensa dessas pessoas, de algumas pessoas que têm essa opinião de que o governo atual criou a corrupção, tanto dentro da Petrobras quanto o outro? Isso é uma bobagem. A corrupção sempre foi um mal, um câncer no Brasil.
e vem de décadas, e muitas décadas. Séculos. Séculos, se você quiser séculos. Né? É um país patrimonialista, é um Estado patrimonialista, né? Um Estado absolutista, trabalha para si, para os seus, né? Não tem contas a prestar à sociedade, finge que presta, não é arejado com regularidade, finge que é. As eleições deixaram há muito tempo de ser uma etapa de transformação da realidade para ser uma etapa de legitimação da realidade, como ela está colocada. Então, seria uma babaquice monumental dizer que a corrupção foi inaugurada na era petista. Isso preciso ser muito idiota para falar um negócio desse. O que você pode dizer é que na era petista, e aí com méritos até, num certo sentido, do Estado sob o comando do PT, os casos de corrupção passaram a ter outro tratamento por parte dos órgãos de Estado, como a Polícia Federal, o Ministério Público e a Justiça Federal. Embora, é preciso também reconhecer, até o mensalão, que é recente e resultou em penas pífias, nada foi feito nesse sentido. Sim. Então, já na era petista, a corrupção não dava em nada. Tá certo? Castelo de Areia, Satiagraha e tantas outras operações aí que foram simplesmente jogadas na latrina. Né? O mensalão criou um relativo marco, porque levou para a cadeia alguns próceres políticos, mas também, se você analisar, quem é que está preso? Está preso o cara da mala, que é o publicitário, a mulher do banco, que operava a grana, e mais um reco-reco, bolão e azeitona. Você não tem um senador, um deputado, um ministro, um governador preso. E certamente razões para isso haveria. Com certeza. Houve. Então, o que a gente está vivendo hoje é uma operação que não tem nada a ver com o passado do combate à corrupção no Brasil. A Operação Lava Jato, sob todos os aspectos, em todas as suas dimensões, ela é a primeira e até agora única no combate à corrupção no Brasil. Por isso, essa visibilidade, por isso esse impacto, por isso essa quantidade de notícias e de novidades, todos os dias, avassaladora no noticiário. Mas é uma coisa completamente irracional supor que a corrupção... Quem nos dera que se o Brasil fosse vítima há apenas 10 anos da corrupção, nós seríamos um paraíso. Nós somos vítimas há séculos da corrupção. Boixá, qual a sua opinião sobre a democratização da mídia, tendo em vista que hoje existe um oligopólio na mídia, né, brasileira, especificamente? Né? Eu gosto da ideia de pulverizar os veículos, ampliar a presença de grupos distintos no controle dos veículos de comunicação. Gosto da ideia de que se questione a concentração de meios na mão dos mesmos grupos. Mas não acho que esse tem sido um problema. A imprensa brasileira, a despeito dessa característica, ela é uma imprensa de boa qualidade. Tem muito a melhorar, muito a melhorar. Também é importante a gente ter em mente que esse nível de cobrança a que ela está sendo submetida é um fato relativamente novo do ponto de vista histórico. E a cobrança lhe permite qualificar-se. Quer dizer, quando você tem espaços maiores para interação com o público, quando você se abre mais à crítica do público, quando você se eviscera mais, você está respondendo melhor a esse tipo de cobrança. E aquela velha máxima de que erra-se na manchete, retifica-se na carta dos leitores, essa é uma máxima que está sendo desequilibrada em benefício da correção do erro. Além disso, há um outro aspecto. Apesar de ela ser uma imprensa concentrada em poucos grupos, se você quiser analisar os grandes grupos, você tem 4, 5, talvez 6, se você incluir mídia impressa, porque tem grupo de comunicação eletrônica que não tem mídia impressa, né? A Record não tem mídia impressa, a Band tem mídia impressa no jornal Metro, não é um jornal competitivo como são o Globo, o Estadão e a Folha. É bem independente também. Quer dizer, essa verticalização mesmo só o Globo tem. Tem rádio, tem jornal, tem revista,
tem jornal de economia, jornal popular, tem televisão, tem canais a cabo. Sim. Mas se você olhar o nível de competição, porque quando nós falamos da democratização da mídia, a mídia que a gente está discutindo é a mídia jornalística, né? O que está em foco é a mídia jornalística, a mídia que, em tese, faz a cabeça das pessoas. Eu insisto que não é bem assim, mas enfim. E do ponto de vista do jornalismo, nós temos, um grande grau de concentração por um pequeno número de grupos, mas nós temos grupos que querem se devorar. Mas não acredito, o tempo todo. Eu não acredito. Dizer, a concorrência entre eles garante alguma coisa que vai além do oligopólio ou do cartel, etc. Sim. Eu não acredito nem que seja uma luta somente, exclusivamente do jornalismo como principal tema, não. Acredito também que seja um pouco da pluralidade cultural, um pouco da pluralidade étnica, racial, enfim, de regiões. Mas eu acho que hoje você vê o seguinte: o que você está fazendo aqui comigo? Você está fazendo televisão. Sim. Tá independente. Não. Você está fazendo televisão. Quer dizer, outro dia, uma brincadeira que eu fiz aí, que eu fui me vacinar contra a gripe e resolvi de sacanagem, para poder chamar a atenção para os velhos como eu, que não tinham se vacinado ainda. Aliás, a campanha não foi o sucesso que deveria ter sido. Sim. E eu então peguei um sutiã rosa, botei um sutiã rosa por baixo, tirei a gravata, tirei a camisa, abri assim de sacanagem para me vacinar, me espeta e tal, blá. Deu 2 milhões e não sei o que, de sei lá o que. Atingiu não sei quantos milhões de pessoas. Na verdade, tem um pouco de chororô congelante nessa discussão aí. Sim. As pessoas não são tão vulneráveis à mídia, as pessoas não são tão reféns da mídia, a mídia não é tão decisiva assim, ela não é tão fundamental, ela não é tão absoluta. Hoje o cara pega um celular desse aqui, ele filma, ele grava, ele edita, ele legenda, ele difunde, ele bota no mundo inteiro a imagem que ele fez, o noticiário que ele fez, ele pegar uma repórter e botar na frente. Quer dizer, em outras palavras, a discussão está muito mais na apropriação do conteúdo do que propriamente na capacidade de difusão de cada um. Sim. Porque essa capacidade de difusão, que antes era absoluta nos meios formais e nenhuma na mão da população, hoje não é verdade, isso não é verdadeiro. Não só a mídia convencional cada vez mais tem que se render a esse fato, apropriando-se de conteúdo vindo de fontes alternativas, como as fontes alternativas cada vez mais estão prescindindo da mídia formal para fazerem a sua vida, construírem sua realidade, sua narrativa dos fatos. Além do que, tem um conceito jornalístico, só para a gente concluir, que é o seguinte: antigamente, vocês não tinham nascido ainda, mas o grande jornal na televisão, o grande telejornal brasileiro era o Seu Repórter-esso, né? Era mais do que o Jornal Nacional é hoje. Ele tinha um peso, assim, uma coisa absoluta, o Seu Repórter-esso. E o bordão do Seu Repórter-esso era: Seu Repórter-esso, testemunha ocular da história. Muito bem, eu tenho 45 anos de jornalismo. Peguei o Seu Repórter-esso, ainda na minha infância, no iniciozinho da minha vida e tal. Em 45 anos de jornalismo, eu nunca testemunhei porra nenhuma. Nem eu, nem nenhum cara que faz o que eu faço. Eu nunca vi um avião cair. Aliás, não quero ver. Eu nunca vi um cara ser assassinado. Eu nunca vi um prédio ruir. Eu nunca vi uma guerra. Entretanto, eu noticiei tudo isso incontáveis vezes, centenas, milhares de vezes. Sempre houve, do ponto de vista da sociedade, a compra de uma falsa verdade. Que falsa verdade era essa? De que quem difundia era a testemunha do fato. Sim. Não. Quem difundia, pelas circunstâncias tecnológicas, era quem se apropriava do fato. Você viu o avião cair. Você não tinha esses aparelhos aqui que você carrega numa mão. Aí o que você fazia? Passava para mim. E eu o que fazia? Tinha os meios de difusão, difundia, me apropriava e dizia que eu era testemunha ocular da história. A mística do jornalista e a mística do jornalismo é muito, para não dizer quase que exclusivamente, resultante dessa mentira. Sim.
Tá certo? Pois bem, o que quis a tecnologia e o tempo que acontecesse? Quis que a portabilidade dos meios de difusão chegasse a tal ponto que hoje com um celular de R$100, um garoto de 16 anos grava, filma e mete na internet. Ele faz a sua televisão. A gente está por aí. Ele faz a sua notícia, ele faz o seu mundo virtual. Sim. Então, é preciso a gente olhar para essa... mas os grandes grupos de mídia, fodam-se os grandes grupos de mídia. Não se apropriar disso aí. Não, nem precisa se apropriar, cria a sua, faça, você vai ter. Agora, é evidente que nós estamos disputando a audiência. Se a audiência todo dia renova o crédito que ela me dá, se todo dia ela volta e me sintoniza, desculpe, não é porque eu sou um oligopólio, é porque eu estou estabelecendo uma comunicação legítima com as pessoas. Então, voltando ao início da resposta, eu olho com simpatia a ideia da pulverização, mas acho que é um pouco anacrônica a discussão. Sim. Cada vez mais será anacrônica essa discussão. Boixá, você acredita que a bancada evangélica ela fere o Estado laico de alguma forma? Não, se ela fere o Estado laico, eu diria o seguinte, ela quer um Estado religioso, ela quer uma teocracia. Tanto quer que está disputando poder, tanto quer que lança candidatos, tanto quer que lançou candidato à presidência da República, se posiciona eleitoralmente, diferentemente. Do ponto de vista religioso, cadê a bancada católica? Você conhece, não? Sabe por quê? Não existe. Cadê a bancada de Umbanda? Cadê a bancada judaica? Cadê a bancada muçulmana? Não tem. Por que se fala da bancada evangélica? Porque ela está constituída como foco de poder mesmo, como núcleo de poder. Na sua estrutura. Na sua estrutura, na sua filosofia, na sua proposta. Sim. Ela tem uma proposta de ocupação do Estado. Eu não vou discutir a legitimidade. Você me perguntou se ela quer um Estado laico. Não quer um Estado laico. Não quer um Estado laico quando propugna a revisão do currículo escolar para adotar o criacionismo. Não quer o Estado laico quando exige o ensino da religião ministrado por indicações vindas da liderança religiosa, não quer o Estado laico quando quer determinar valores para a sociedade a partir de convicções religiosas, não quer o Estado laico quando se insurge contra outras nominações, ou quando exige a submissão de determinadas instâncias do Estado a princípios e valores da fé. Então, eu não acho que ela ameace o Estado laico, porque o Estado laico é uma conquista importante da sociedade brasileira e a sociedade brasileira não quer isso, não vai abrir mão disso tão facilmente. Mesmo que do ponto de vista formal, algum grupo político religioso ganhe poder formal para isso, mas a sociedade não vai embarcar nessa, não acredito que embarque nessa. Hoje a legislação, se fosse um partido, a bancada religiosa, evangélica, ele seria o terceiro partido maior. Né? Você também tem que considerar que quando você fala em bancada evangélica, você está pressupondo que é um grupo monolítico. Não é. Você tem, dentro da bancada evangélica, você tem... divergências. Né? Não só divergências, como grupos progressistas, grupos mais à esquerda, grupos que têm uma visão completamente diferente de outros mais conservadores, mais focados na coisa teocrática mesmo. Então, mas supondo que eles sejam um terceiro partido, é preciso ver que eles não são um terceiro partido com unidade, uma unidade de ação absoluta, como aliás nenhum partido tem. E depois perceber que alguns avanços que eles possam conquistar e que têm conquistado são legítimos no sentido de representar ou de expressar o que eles representam como representantes, o que eles representam como expressão de uma massa de populacional, né? Mas que, sem dúvida, não é ilimitado. Esse processo não é ilimitado.
Eles têm a pretensão, eu não tenho nenhuma dúvida, de constituir esse núcleo de poder, se possível, controlando o Estado brasileiro. Sim. Mas eu acho que nós estamos razoavelmente avançados já para que certas propostas não vinguem. Por exemplo, se você vier falar comigo em golpe militar, não perde tempo com isso não, porque a sociedade não vai aceitar. Se você vier falar numa teocracia, eu acho que também não aceita. A resposta que você deu para o Malafaia representou muitas pessoas. Muitas pessoas gostariam de falar aquilo para o Malafaia. Porém, algumas pessoas criticaram o termo que você foi usado, por mais que tenha sido naquele momento da emoção e tal, mas não por discordar da sua opinião, e sim por ser um termo para algumas pessoas. Chulo. Algumas pessoas levaram como machista ou homofóbico, por uma questão de desconstrução que a gente tem visto. Ser homofóbico, falar o Malafaia seria meio caricato. Sim. Não tem cabimento, ele não é uma figura-alvo desse tipo de preconceito. Qual a sua opinião, se você realmente acha que... Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Aquela foi uma resposta dada na emoção do momento. Sim. Certo? Eu estava fazendo meu trabalho, um comentário sobre intolerância religiosa, que não teve foco em ninguém. Eu estava fazendo uma conclamação genérica para que os líderes religiosos se pronunciassem de forma clara em relação ao episódio ocorrido com uma menina de 11 anos que foi apedrejada no Rio de Janeiro, saindo de um centro de candomblé. Um grande absurdo. E eu estava dizendo o seguinte, que a gente tem que matar a intolerância religiosa no nascedouro. E que aquele episódio, atingindo uma criança daquela forma tão brutal, era uma oportunidade importante, emblemática, simbólica, para que as lideranças religiosas dessem uma voz, uma palavra de ordem categórica contra a intolerância religiosa. Dirigi isso a todas as lideranças religiosas de todas as nominações, de todas as igrejas. E fiz uma conclamação específica aos líderes evangélicos, por ser óbvio, por ser evidente, que é do seio evangélico que tem vindo mais manifestações de conflito com as religiões afro-brasileiras. Ponto. Era nesses termos que eu estava colocando a minha crítica. Uma produtora do programa, enquanto eu estava ainda discutindo esse tema, me mostrou posts do Malafaia no Twitter dele, em que ele me chamava de asno, de falastrão, que só falava asneira, e te desafio para um debate, uma coisa completamente estapafúrdia, agressiva, violenta, de um cara cujo nome eu nunca citei. Não sei qual é a igreja dele. Se doeu, né? Não sei qual é a dele, não sei. Também então, eu reagi ali no calor de uma discussão na qual as ofensas partiram dele. Sim. Então, não me coloquei limites na linguagem para reagir. Se eu estivesse numa discussão com ele, ou com qualquer outro, em outros termos, outros seriam os termos que eu usaria. Ainda que tendo usado aqueles, tenha causado uma grande comoção a favor e contra. Virou um mito. Pois é. Então, é evidente que eu tenho mais apetrechos para uma discussão a respeito do tema do que recorrer a expressões daquele tipo. Mas o fiz, insisto, agredido antes. Então, fora daquele contexto, fora daquela circunstância, fora daquele ambiente, fora daquela provocação, é óbvio que eu não faria da forma que fiz, não teria sentido. Um cara passa por você, te dá bom dia, você vai tomar no cu. Você não falaria isso. Por quê? Porque não é a forma como se reage a um cumprimento. Aliás, podia falar vai tomar no cu. Claro, pode falar tudo, aqui é internet. Tá bom. Falar qualquer coisa. Mas entendeu? Então, não é o caso. Ali foi como se tivéssemos partido para uma briga de rua. Quem determinou os termos foi o meu antagonista. E eu tenho um princípio. Eu não deixo que meu agressor escolha as armas com que vou revidar a agressão. Você pode me agredir ou pode não me agredir. Em decidindo me agredir, você não vai dizer, eu estou te agredindo e você só vai falar comigo em tais termos. Esquece, porque não é esse o sangue que eu carrego nas veias. Então, mas quero reconhecer aqui de maneira muito clara que aquilo se deu naquele contexto por estas circunstâncias. Em circunstâncias outras, se ele tivesse feito um post dizendo discordo da opinião do Ricardo Boechat, acho que ele está sendo tendencioso, eu teria muito provavelmente dizer, o pastor Malafaia está dizendo aqui que eu estou sendo tendencioso, eu gostaria de saber onde. Eu ia puxar a discussão.
Debater de forma saudável. É por aí, será saudável ou doente, mas eu ia por aí. Ia tentar. O que eu quero acrescentar a isso? Algumas pequenas coisas. A primeira, eu não nasci para ser o anti-Malafaia. Eu tenho outras aspirações na minha vida. Né? Segundo, dizer a todos que me escreveram, solidarizando-se comigo, já que o pastor disse que ia me engolir, que ia falar com o meu patrão e tal, agradecer a eles pelos milhões de manifestações que me chegaram me apoiando. Aqueles que escreveram, e foram muitos também me criticando, eu quero pedir desculpas a um grupo específico, que foi aquele que, como você citou, se ofendeu com a minha linguagem. Muitos estavam com filhos no carro e tal. Não era a minha intenção, não teria sido a minha intenção, se um momento fosse outro, absolutamente ofender ou afrontar, ferir a suscetibilidade dos ouvintes, dos espectadores. E, finalmente, dizer o seguinte, me surpreendeu muito, porque eu nunca tinha tido essa percepção tão próxima de mim, o quanto os ânimos estão acirrados nesse terreno. Sim. Coisa que me causou uma impressão, uma apreensão, para não dizer uma impressão negativa. Sim. Há personagens nesse ambiente que estão investindo nisso, nessa exacerbação dos ânimos e dos sentimentos. Eu não sou um deles. Sim. Tanto que tomei um baita de um susto com a dimensão que essa coisa Sim. tomou. E a esses que estão investindo nisso, eu gostaria de dizer o seguinte: não invistam. Não façam isso não. Não se valham das suas posições para jogar um jogo que é um jogo sobre o qual ninguém tem controle quando começa a ser jogado. Em relação à intolerância religiosa, continuam acontecendo atos. Depois do caso dessa menina, mais casos aconteceram, menos emblemáticos. Antes desse caso, muitos aconteceram. Há pregadores fazendo discurso explícito, estimulando hostilidades Sim. entre religiões. Já vimos posts, milhares de É uma coisa assombrosa. Sim. E eu acho que esse é um mal que tem que ser cortado na raiz. Sem dúvida. E quem tem responsabilidade de fazer isso é quem tem voz, é quem tem liderança, é quem tem ascendência sobre o rebanho. Todos temos responsabilidade de cuidar disso, mas quem tem mais responsabilidade é quem tem ascendência sobre o rebanho. Então, quero registrar minha surpresa com a exacerbação dos ânimos e dizer o seguinte: isso está sendo fomentado por quem tem responsabilidade de não fomentar. Sim. Isso está sendo fomentado por quem tem responsabilidade de levar um outro discurso para as pessoas. Com certeza. E é nesse sentido que eu acho que eu estou muito a cavaleiro, porque eu sou ateu, eu não tenho uma religião, mas não tenho absolutamente nenhum sentimento de hostilidade Sim, com religião nenhuma. Sou capaz de me emocionar diante da Pietà, ouço música sacra e me sinto levado a uma outra dimensão. Casei-me com um pastor luterano, sou casado com uma luterana, minhas filhas são batizadas na igreja luterana. Portanto, se eu fosse um desses fóbicos, extremista, eu estaria babando e não estaria dizendo essas coisas. Vou aqui cometer aqui uma inconfidência que eu até não gostaria, mas vou fazer para materializar o que eu estou dizendo. Contribuo com a igreja luterana de Ipanema, já, enfim, participei de esforços feitos ali em benefício da comunidade pobre que tem perto da igreja, do Pavãozinho. Então, não sou uma pessoa para quem possa se apontar o dedo e dizer: lá vai um cara que está estimulando o ódio religioso. Muito Nem pelo sei. contrário. Agora, tenho um verdadeiro pavor das teocracias, tenho um verdadeiro pavor da intolerância religiosa. A intolerância religiosa, ao longo da história da humanidade, só fez barbaridade, só produziu carnificinas, e ainda hoje é assim. Embora tudo isso que a gente vê no Oriente Médio tenha um fundo econômico, geopolítico, estratégico, mas o grande combustível que alimenta aquelas cenas de selvageria diárias que a gente vê
É a intolerância religiosa. É o discurso de estar falando em nome de algum Deus melhor que o Deus do vizinho. É isso. Então, galera, esse foi o bate-papo com o Boixá. Quero agradecer mais uma vez, Boixá. Muito obrigado por receber a gente aqui. Pra mim. Adoro poder dar entrevista nas quais eu posso falar pelos cotovelos, que eu você falo. Pode falar muito, pode falar tudo. Não tem anúncio, não tem corte, não tem tempo nada. no ouvido. Maravilha. Muito obrigado. Obrigado. E se você gostou do vídeo, curte aqui, inscreva-se no canal. E é isso. Se quiser mandar alguma sugestão, manda para esse e-mail. Obrigado, galera. Até a próxima aí.